Olá, novamente. Que a graça e a paz esteja com você que está ouvindo pela rádio, pela internet, enfim, ao redor do mundo, a gente já consegue chegar semeando a palavra de Deus, como o próprio Jesus disse. Ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê a capa de um aparelho que está ligado a um corpo humano doente e que mostra em que situação essa pessoa está. E enquanto o aparelho estiver ligado, estiver funcionando, mostrando que está com vida, ele tem tempo de consertar a sua vida. Mas depois que o aparelho para, dando sinal de que o corpo morreu, o coração parou. E isso é que eu trago a você. Tomar cuidado, porque depois que parar, muita coisa vai acontecer na área espiritual e não vai ter retorno. E o ser humano vive e diariamente ele tem que despertar dessa realidade. Eu quero trazer uma coisa para você. Muitos ou todos nós queremos saber do nosso futuro, mas geralmente queremos saber do futuro na carne, o que vai ser da nossa vida, se vamos ser prósperos e tudo mais. Eu digo a você que muitos querem saber do físico, da materialidade, de tudo que demonstra enquanto a pessoa está na terra, mas não liga para a eternidade que virá depois da sua morte. E a gente tem recebido de Deus um esclarecimento, e eu quero compartilhar isso a você, porque é o meu dever, é a minha função. Quer aceitem, quer não, não há problema. Eu quero trazer a si mesmo. E eu peço a você, como sempre, que tudo que é falado aqui no meu canal ou divulgado na rádio para o mundo, eu trago como base a Bíblia Sagrada. É a origem do conhecimento que eu recebi de Deus e quero passar para você que eu amo, porque eu quero o teu bem, independente de quem você seja. Do meu pior inimigo ao meu melhor amigo, eu trago uma mensagem. Abra sua Bíblia. Vá vendo aí, vá curtindo as imagens, caso você esteja no meu canal, e vendo as imagens dos versos, dos textos da Bíblia, que falam a você, diretamente ou indiretamente, sobre essa questão. No livro de Hebreus, traz uma coisa que muitos não acreditam, não confiam de que isso aqui é uma realidade. Livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, está escrito: E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
Quando o ser humano morre, a alma sai do corpo, ela vai a juízo de Deus. Não há outro termo, outra saidinha de que você vai passar um tempo em um purgatório. Depois disso, vai ser purificado. Enfim, existem muitas visões, existem muitos ensinos, mas só existe uma realidade, uma doutrina, para que a gente consiga ser bem-aventurado, feliz nessa terra, mas principalmente na eternidade. Você pode estar perguntando, por que eternidade? Porque almas são eternas. E nós, seres humanos, temos que saber que um dia nós iremos para a eternidade. E aonde você quer ficar na eternidade? Em sofrimento? Ou em gozo eterno? Por isso que a Bíblia diz e fala de vida eterna. Vida eterna são as almas que ficam na luz, ficam com Deus, mas vai depender do que a tua carne fez. Condenou a alma, mas existe uma coisa: através da reconciliação, do arrependimento, você coloca a tua alma em um patamar mais elevado do que qualquer outro, com o Senhor na eternidade. Então, Hebreus 9:27 fala que nós devemos saber que depois da morte física vem o juízo de Deus. E todos nós passamos por ele, independente de quem seja, porque nada ficará encoberto diante de Deus. Livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 13 e 14, olha o que o Espírito Santo fala a todo ser humano. Conselhos divinos, aqui não é teoria ou doutrina particular religiosa, mas sim divina, e eu trago a você. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Veja que é dever do ser humano guardar os mandamentos de Deus. Mesmo ele tendo livre-arbítrio, o dever dele é obedecer a Deus, o Criador, a quem nós temos que tratar no fim de tudo. Isso depende também da nossa vida na terra, a prosperidade, as bênçãos espirituais. No verso 14 continua: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Veja que depois da morte há um juízo, e esse juízo, tudo que fizemos, falamos, até no que a gente acreditava, vai ser colocado em nossa frente e nós vamos prestar conta de tudo isso. Mesmo nós tendo livre-arbítrio, o livre-arbítrio não vai nos isentar do juízo de Deus. É isso que todo ser humano precisa ver e ter consciência. Eu trago o título que diz:
uma pergunta: devo pedir a morte a Deus, mesmo estando em falta com Ele? Eu digo a você, eu já fiz perguntas a Deus há muito tempo, e essa é a oportunidade que eu trago a você de dizer que você não deve pedir, mesmo estando com uma doença mortal em um leito de dor. Você tem que prestar atenção quando você for pedir a morte a Deus, que é o dono da vida, que é só Ele que diz a hora ou determina a hora. Mas a gente tem orado em hospitais e a gente tem recebido um não quando pede para orar pela pessoa. Quando fala de Jesus, não quer receber a Jesus. Muitos espraguejam e dizem que é Deus que é culpado da sua situação. Mas eu dou um conselho a toda pessoa. Quando estiver nessa situação, o que nós devemos fazer é nos consertar diante de Deus, porque se a gente subir em pecado, lá a Bíblia diz que não haverá misericórdia. Precisamos nos limpar enquanto estamos vivos nessa terra, para a gente receber galardão. Mas tem um motivo que eu quero trazer a você que me ouve. Por que muitas vezes Deus não leva uma pessoa, não permite a morte a uma pessoa? Exatamente por isso, porque não quer fazer conserto. E se Ele autorizar a morte de alguém, esse alguém vai passar pelo juízo dele mesmo. E Ele ama o ser humano e sabe que depois da morte segue-se ao juízo, e quem faz juízo é o próprio Deus. E Ele não quer te condenar à morte eterna, ao inferno, mas Ele quer te dar boas-vindas no céu, quer te aprovar nesse dia, nesse juízo. Mas a maioria não quer saber. E eu senti muito desejo e vontade de pregar isso a você que está ouvindo esse vídeo. Jesus quer salvar, como Ele diz, Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam antes da eternidade. Porque uma eternidade nos espera, meus amigos, meus irmãos. Não sei com quem eu estou falando, mas não interessa. Você que tem uma alma, você tem que dar destino certo para ela. Mas é preciso ter essa consciência. Então, pedir a Deus a morte não é prudente, mas sim se preparar para esse dia, caso você passe por ela antes do arrebatamento. E no arrebatamento você também precisa estar firme com o Senhor, em obediência, para que Ele possa te levar para a eternidade com Ele. Para a gente terminar, Romanos capítulo 14, verso 11 e 12 diz: porque está escrito pela minha vida. Jesus disse isso. Diz o Senhor: todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não é a tua mãe, não é o teu pai, não é o teu pastor,
Não é o evangelista Leginaldo Costa que fala com vocês que vai dar conta da tua vida, mas é você mesmo. Eu trago essa mensagem para você. Portanto, vigia sempre, para que na eternidade você seja bem-aventurado. Essa mensagem que eu trago a você, em nome de Jesus. Até uma próxima. Amém.